From the Conference Center in Salt Lake City, Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual, número 192, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão será apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e we irmãs, welcome you. sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da igreja e amigos no mundo todo que participam dessa reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo The Tabernacle Choir at the Temple Square, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Answorth e Richard Elliott ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando In Hymns of Praise. A oração de abertura será oferecida pelo elder Evan A. Smuts, dos 70. Em seguida, o coro cantará Eu Gosto de Ver o Templo. Counsel
Our dear Holy Father in Nosso heaven, querido Pai Celestial, ao começarmos essa sessão conclusiva, estamos com o coração cheio de gratidão por nosso presidente Nelson e aqueles a quem apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Agradecemos pelas orações, pelas palavras que temos ouvido e aqueles que irão nos falar hoje. Também agradecemos por aqueles que providenciaram a música que inspira a nossa alma. Agradecemos-te, Pai Celestial, por teu Filho maravilhoso. Somos gratos pelo teu dom. Somos gratos, Pai Celestial, pela oportunidade que temos de ouvir as mensagens nesta conferência para refletirmos sobre nossa vida individual e também para recebermos teu Espírito e recebermos também o convite para fazermos compromissos. Pedimos que nos abençoe individualmente e também de forma coletiva, que possamos ter a fé mostrada por Nefe, que aqueles que têm o poder de Deus nesses últimos dias, o povo do Senhor, do convênio, que possam ser armados com grande poder e pedimos que teu Filho possa ser amado em todo o mundo. Oramos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased Teremos to hear agora o from prazer de President ouvir o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Em seguida, ouviremos os élderes Adianka A. Ojediran e George Kablingard, dos 70. O irmão Mark Alpes, presidente-geral da Escola Dominical, falará a nós. The gospel plan shows our heavenly O Father's plano do love Evangelho for all. mostra o amor do Pai Celestial por todos os seus filhos. Para entendermos isso, precisamos tentar compreender seu plano e seus mandamentos. Ele ama tanto seus filhos que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para ser nosso Salvador e Redentor, para sofrer e morrer por nós. Na Igreja restaurada, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos um entendimento ímpar do plano de nosso Pai Celestial. Isso nos proporciona um modo diferente de ver o propósito da vida na mortalidade, no julgamento divino que virá em seguida e do glorioso destino final de todos os filhos de Deus. Amo vocês, meus irmãos e irmãs. Amo todos os filhos de Deus. Quando perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento na lei, ele ensinou que amar a Deus e ao próximo são os primeiros entre os grandes mandamentos de Deus. Esses mandamentos são os primeiros porque nos convidam a crescer espiritualmente, procurando imitar o amor que Deus tem por nós. Gostaria que todos tivéssemos um entendimento melhor da doutrina e das normas estabelecidas com amor por nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que direi aqui procura esclarecer como o amor de Deus explica essa doutrina e as normas inspiradas da Igreja. Um mal-entendido comum do julgamento que virá depois desta vida mortal é o de que pessoas boas irão para um lugar chamado céu e que os maus passarão a eternidade em um lugar chamado inferno. Essa pressuposição equivocada de que há apenas dois destinos finais implica o fato de que aqueles que não conseguem guardar todos os mandamentos exigidos para alcançar o céu obrigatoriamente terão como destino o inferno. O amoroso Pai Celestial tem um plano melhor para seus filhos. A doutrina revelada da Igreja restaurada de Jesus Cristo ensina que todos os filhos de Deus, com exceções muito limitadas para serem analisadas aqui, acabarão no final indo para um reino de glória. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ensinou Jesus. Por meio de revelação moderna, sabemos que essas mansões estão em 3 diferentes reinos de glória. No juízo final, cada um de nós será julgado de acordo com nossos atos e os desejos de nosso coração. Antes disso, temos que sofrer pelos pecados dos quais não nos arrependermos. As Escrituras são claras a esse respeito. Depois, nosso justo juiz nos concederá residência em um daqueles reinos de glória. Assim, como sabemos por meio de revelação moderna, todos serão julgados e cada homem receberá, de acordo com suas próprias obras, seu próprio domínio nas mansões que estão preparadas. O Senhor decidiu nos revelar comparativamente pouco em relação a 2 desses reinos de glória. Por outro lado, Ele revelou muito sobre o mais alto reino de glória, que a Bíblia descreve como a glória do sol. Na glória celestial, há 3 graus ou níveis. O mais alto deles é a exaltação no reino celestial, onde podemos nos tornar como nosso Pai e seu Filho Jesus Cristo. A fim de nos ajudar a desenvolver os atributos divinos e a mudança de natureza necessária para alcançarmos nosso potencial divino, o Senhor revelou a doutrina
e estabeleceu mandamentos que têm como base a lei eterna. É isso que ensinamos em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque o propósito da doutrina e das normas desta igreja restaurada é preparar os filhos de Deus para a salvação na glória celestial. E, mais especificamente, para a exaltação em seu grau mais elevado. Os convênios feitos e as bênçãos prometidas aos fiéis nos templos de Deus são a chave. Isso explica por que construímos templos no mundo inteiro. Sobre o que o coro cantou tão belamente. Algumas pessoas ficam perplexas com essa ênfase, sem entender que os convênios e as ordenanças do templo nos guiam em direção ao recebimento da exaltação. Isso somente pode ser compreendido no contexto da verdade revelada dos 3 graus de glória. Devido ao grande amor que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos, ele providenciou outros reinos de glória, conforme Brother Cook explicou ontem, todos os quais são mais maravilhosos do que podemos compreender. A expiação de Jesus Cristo tornou tudo isso possível. Ele revelou que ele glorifica o Pai e salva todas as obras de sua mão. Essa salvação é concedida em diferentes reinos de glória. Sabemos por revelação moderna que a todos os reinos se deu uma lei. É significativo notar o seguinte: aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestre não consegue suportar uma glória terrestre. E aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. Em outras palavras, o reino de glória que recebemos no juízo final é determinado pelas leis que escolhemos obedecer no amoroso plano do Pai Celestial. De acordo com esse plano, há muitos reinos para que todos os filhos de Deus possam ser designados a um reino em que eles consigam suportar. Os ensinamentos e as normas da Igreja restaurada do Senhor aplicam essas verdades de um modo que somente podem ser plenamente compreendidas no contexto do amoroso plano de nosso Pai Celestial para todos os seus filhos. Assim, honramos o arbítrio pessoal. A maioria das pessoas está ciente dos grandes esforços dessa igreja para promover a liberdade religiosa. Esses esforços visam levar adiante o plano de nosso Pai Celestial. Procuramos ajudar todos os seus filhos, não apenas nossos próprios membros, a desfrutar da preciosa liberdade de escolha. De modo semelhante, às vezes nos perguntam por que enviamos tantos missionários a tantas nações, mesmo entre populações cristãs. Também nos perguntam por que contribuímos com imensos auxílios humanitários a pessoas que não são membros de nossa igreja, sem vincular isso a nossos esforços missionários. Fazemos isso porque o Senhor nos ensinou a considerar todos os seus filhos como nossos irmãos e irmãs. E queremos compartilhar nossas riquezas espirituais e materiais com todos. A doutrina eterna também nos proporciona uma perspectiva distinta a respeito dos filhos. Por essa perspectiva, vemos a geração e a criação de filhos como parte do plano divino. É um dever alegre e sagrado daqueles a quem foi dado o poder para participar disso. Portanto, somos ordenados a ensinar e a lutar por princípios e práticas que nos ofereçam as melhores condições para o desenvolvimento e a felicidade dos filhos de acordo com o plano de Deus. Por fim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é devidamente conhecida como uma igreja centralizada na família. Mas nem sempre se compreende bem que nosso enfoque na família não se limita apenas aos relacionamentos mortais. Os relacionamentos eternos também são fundamentais para a nossa teologia. A missão da Igreja Restaurada é ajudar todos os filhos de Deus a se qualificarem para o que Deus deseja para eles como seu destino final.
por meio da redenção proporcionada pela expiação de Cristo, todos podem alcançar a vida eterna, a exaltação no reino celestial, sobre a qual a mãe Eva declarou: Deus concede a todos os obedientes. É mais do que a salvação. O presidente Russell M. Nelson nos lembrou de que, no plano eterno de Deus, a salvação é um assunto individual. Já a exaltação é um assunto de família. É fundamental para nós a revelação dada por Deus de que a exaltação somente pode ser alcançada pela fidelidade aos convênios de um casamento eterno entre um homem e uma mulher. Essa doutrina divina é o motivo pelo qual ensinamos que o sexo masculino e feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. É também por isso que o Senhor exige que sua igreja restaurada se oponha às pressões sociais e jurídicas de que mudemos sua doutrina do casamento entre um homem e uma mulher, e se oponha a mudanças que confundam ou alterem o sexo masculino ou feminino, ou que homogeneizem as diferenças entre homens e mulheres. A posição da igreja em relação a esses pontos fundamentais frequentemente provoca oposição. Entendemos isso. Father's plan O plano de nosso Pai Celestial permite a oposição em todas as coisas. E a oposição mais intensa de Satanás está direcionada ao que é mais importante para esse plano. Consequentemente, ele procura se opor ao progresso rumo à exaltação, confundindo o sexo masculino e feminino, distorcendo o casamento e desencorajando a geração e criação de filhos. Contudo, sabemos que no final, o propósito e o plano divino de nosso amoroso Pai Celestial não serão mudados. Circunstâncias pessoais podem mudar. E o plano de Deus garante que no final, os fiéis que guardam seus convênios terão a oportunidade de se qualificarem para cada bênção prometida. Um ensinamento de especial valor para nos ajudar a nos preparar para a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus, é a proclamação de 1995 sobre a família. As declarações nesse documento são, é claro, diferentes de algumas leis, práticas e argumentos atuais, como a coabitação e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqueles que não entendem plenamente o amoroso plano do Pai para seus filhos podem considerar essa proclamação sobre a família como uma declaração de normas modificável. Por outro lado, nós afirmamos que a proclamação da família, fundamentada em doutrina irrevogável, define o tipo de relacionamento familiar no qual a parte mais importante de nosso desenvolvimento eterno pode ocorrer. Esse é o contexto para essa doutrina e para essas normas especiais da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias. Em muitos relacionamentos e situações da vida mortal, cada um de nós deve conviver com as diferenças. Como seguidores de Cristo que devem amar seus semelhantes, devemos viver em paz com aqueles que não acreditam no mesmo que nós. Todos somos filhos de um amoroso Pai Celestial. Para todos nós, Ele destinou uma vida após a morte e, por fim, um reino de glória. Deus deseja que todos nós nos esforcemos para obter suas maiores bênçãos possíveis, guardando seus mais elevados mandamentos, convênios e ordenanças. E tudo isso culmina na construção de seus templos sagrados no mundo inteiro. Precisamos procurar compartilhar essas verdades eternas com outras pessoas, mas com o amor que devemos ter para com o nosso próximo. Sempre temos que aceitar suas decisões. Conforme ensinou um profeta do livro de Mórmon, devemos prosseguir tendo amor a Deus e a todos os homens. O presidente Russell M. Nelson declarou em nossa última conferência que nunca houve uma época na história do mundo em que o conhecimento de nosso Salvador fosse tão essencial e relevante para cada alma humana. A doutrina pura de Cristo é poderosa. Ela muda a vida de todos os que a compreendem e que buscam implementá-la em sua vida.
que todos implementemos essa doutrina sagrada em nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. A powerful king desired for his son to rule over one of his kingdoms. Desejava que seu filho governasse um de seus reinos. O príncipe tinha que aprender e crescer em sabedoria para se tornar rei. Certo dia, o rei se encontrou com o príncipe e compartilhou seu plano. Eles decidiram que o príncipe iria para outra cidade e ganharia experiência. Ele enfrentaria desafios, mas também desfrutaria de muitas coisas boas naquele lugar. Então, o rei o enviou para a cidade, onde se esperava que o príncipe provasse sua fidelidade ao rei e demonstrasse que estava apto a receber os privilégios e responsabilidades que o rei havia reservado para ele. Ao príncipe era concedida a liberdade de escolher se receberia ou não esses privilégios e responsabilidades, dependendo de seus desejos e de sua fidelidade. Tenho certeza de que vocês querem saber o que aconteceu com o príncipe. Ele voltou para herdar o reino? Queridos irmãos e irmãs, cada um de nós é um príncipe ou uma princesa. Fomos enviados à mortalidade por um Pai Celestial amoroso, a fim de desfrutarmos da bênção de um corpo que se tornaria imortal por meio da expiação e ressurreição de Jesus Cristo. É esperado que nos preparemos para voltar à presença de Deus, provando que faremos tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenar. Para nos ajudar, o Salvador veio para nos redimir e mostrar o caminho de volta a Deus. Os filhos de Deus são convidados a chegar-se ao Salvador e ser aperfeiçoados nele. Nas Escrituras, encontramos o convite, repetido mais de 90 vezes, para nos achegarmos ao Senhor. E mais da metade deles são convites pessoais do próprio Senhor. Aceitar o convite do Salvador significa participar de suas ordenanças e cumprir os convênios feitos com ele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele convida todos a virem a ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure. Nosso aprendizado e ensino do Evangelho fortalecem nossa conversão ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, e ajudam a nos tornar mais semelhantes a Ele. Mesmo que nem todas as coisas tenham sido reveladas a respeito do tempo exato e da maneira pela qual essas bênçãos da exaltação serão concedidas, temos, no entanto, certeza delas. Alma, o sumo sacerdote, ensinando na terra de Zaraenla, mencionou um convite profundo feito por Jesus Cristo. Eis que ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos. E ele diz: arrependei-vos e receber-vos-ei. Sim, diz ele, vinde a mim e participareis do fruto da árvore da vida. O próprio Salvador nos convida a nos achegar a ele e a tomar sobre nós o seu jugo, para que tenhamos descanso neste mundo turbulento. Achegamo-nos a Cristo exercendo fé nele, arrependendo-nos diariamente, fazendo convênios com Deus à medida que recebemos as ordenanças de salvação e exaltação, e perseverando até o fim, ao cumprirmos esses convênios. O caminho para a perfeição é o caminho do convênio, e Cristo está no centro de todas as ordenanças e convênios. O rei Benjamim ensinou que, por causa dos convênios que fazemos, tornamo-nos filhos e filhas de Cristo, que nos gerou espiritualmente, e sob esse nome somos libertados, pois não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. Somos salvos ao perseverarmos até o fim, seguindo o exemplo do Filho do Deus vivo. Nefe nos aconselhou que simplesmente entrar no caminho estreito e apertado não é tudo. Devemos prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens.
A doutrina de Cristo nos ajuda a encontrar o caminho do convênio e a permanecer nele. E o Evangelho está organizado de modo que as bênçãos prometidas pelo Senhor sejam recebidas por meio de ordenanças e convênios sagrados. O profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson, advertiu-nos em sua transmissão de janeiro de 2018. Continue no caminho do convênio. Seu compromisso de seguir o Salvador, fazendo convênios com Ele e depois guardando esses convênios, vai abrir a porta para todos os privilégios e bênçãos espirituais disponíveis a mulheres, homens e crianças de todo o mundo. O fim que cada um de nós almeja é ser investido com poder em uma casa do Senhor, selados como famílias, fiéis aos convênios feitos no templo, que nos qualificam para o maior dom de Deus, que é a vida eterna. Deus não vai abandonar seu relacionamento com cada fiel cumpridor de convênios, ou reter suas bênçãos prometidas de vida eterna a eles. E à medida que honramos os convênios sagrados, nós nos achegamos ao Salvador. O elder David A. Bednar nos ensinou ontem que os convênios e as ordenanças do Evangelho operam em nossa vida como uma bússola para nos dar nosso ponto cardeal com o propósito de nos achegarmos a Cristo e nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Os convênios mostram o caminho de volta a Deus. As ordenanças do batismo e do recebimento do dom do Espírito Santo, a ordenação ao sacerdócio e o sacramento nos conduzem ao templo do Senhor para participarmos de suas ordenanças de exaltação. Gostaria de mencionar duas coisas que o Salvador enfatizou para nos ajudar a guardar fielmente os convênios. Primeiro, o Espírito Santo pode nos ensinar, lembrar-nos dos ensinamentos do Salvador e ficar conosco para sempre. Ele pode ser nosso companheiro constante para nos guiar no caminho do convênio. O presidente Russell M. Nelson ensinou: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constantes do Espírito Santo. Segundo, o Salvador instituiu a ordenança do sacramento para nos lembrarmos sempre dele e termos seu Espírito conosco. O batismo abre a porta para a vida eterna. E o sacramento nos ajuda a prosseguir com firmeza ao longo do caminho do convênio. O ato de tomarmos o sacramento é um testemunho ao Pai de que nos lembramos sempre de seu Filho. E ao nos lembrarmos sempre dele e guardarmos seus mandamentos, teremos seu Espírito conosco. Junto a essa promessa, o Senhor renova a prometida remissão dos pecados, se nos arrependermos humildemente deles. Ao permanecermos fiéis aos nossos convênios, devemos nos esforçar para termos sempre o Espírito, a fim de nos prepararmos para tomar o sacramento dignamente e participarmos regularmente do sacramento, a fim de termos sempre o Espírito conosco. Quando nossa filha estava com 5 anos, ela tinha um mini carro elétrico infantil e amava dirigi-lo pela casa. Certa noite, ela me procurou e disse: "Papai, meu carro não anda mais. Podemos pegar a gasolina do seu carro para colocar no meu e ele voltar a andar? Talvez ele também precise de gasolina para andar." Observei que a bateria estava fraca e disse que conseguiríamos fazer o carro andar em 1 hora. Muito animada, ela disse: "Sim, vamos levá-lo ao posto de gasolina." Apenas conectei a bateria a uma tomada elétrica e depois de 1 hora, ela estava dirigindo o carro com a bateria recarregada. Ela então aprendeu que é importante sempre recarregar a bateria numa tomada elétrica.
Assim como nossa filha aprendeu a ligação entre a bateria e a energia elétrica para dirigir o carro de brinquedo, nós também aprendemos a ligação entre Jesus Cristo, o sacramento e o Espírito. Precisamos do Espírito para nos ajudar a navegar na mortalidade, ao guardarmos fielmente os convênios, e do sacramento para energizar nossa espiritualidade. Renovar nosso convênio batismal e participar do sacramento nos leva à fidelidade a todos os outros convênios. Temos a garantia de um final feliz, se em espírito de oração, estudarmos e honrarmos o convite do Salvador e desfrutarmos de suas bênçãos prometidas. Ele disse: "E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Testifico que aqueles que guardam os convênios recebem a promessa de paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Testifico que ao participarem regularmente dos emblemas do Salvador por meio do sacramento, vocês terão seu Espírito para guiá-los no caminho do convênio e permanecerão fiéis aos seus convênios. Em nome de Jesus Cristo. Amém." Moral agency is God's precious gift to his O children. arbítrio moral é a dádiva preciosa que Deus concede a cada um de seus filhos. Somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Deus não vai nos forçar a fazer o bem e o diabo não pode nos obrigar a fazer o mal. Embora algumas pessoas achem que a mortalidade é uma competição entre Deus e o adversário, basta uma palavra do Salvador para Satanás ser silenciado e banido. É a nossa força que está sendo testada, não a de Deus. No final, vamos colher o que foi semeado pelas escolhas que fizemos ao longo de toda a vida. Então, o que a soma total de nossos pensamentos, desejos, palavras e obras dizem a respeito de nosso amor pelo Salvador, por seus servos escolhidos e por sua igreja restaurada? Será que nossos convênios do batismo, do sacerdócio e do templo significam mais para nós do que o louvor do mundo ou do que o número de curtidas nas mídias sociais? Será que nosso amor pelo Senhor e por seus mandamentos é mais forte do que nosso amor por qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa nesta vida? O adversário e seus seguidores sempre procuraram destruir as obras de Cristo e seus profetas. Os mandamentos do Salvador, se não forem completamente ignorados, são racionalizados a ponto de se tornarem sem importância para muitas pessoas no mundo atual. Os mensageiros de Deus que ensinam verdades inconvenientes são frequentemente rejeitados. Até o próprio Salvador foi chamado de um homem comilão e beberrão, acusado de causar perturbação pública e provocar dissensões. Almas fracas e coniventes consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E a respeito de sua seita dos primeiros cristãos, em toda a parte se falava contra ela. O Salvador e seus primeiros seguidores lidaram com grave oposição interna e externa, e nós vivenciamos o mesmo. Hoje é quase impossível viver nossa religião corajosamente, sem ocasionalmente atrair alguma zombaria real ou virtual das pessoas do mundo. É recompensador seguir o Salvador com confiança. Mas, às vezes, somos criticados por aqueles que defendem a filosofia de comei e bebei e alegrai-vos, na qual a fé em Cristo, a obediência e o arrependimento são substituídos pela ilusão de que Deus vai justificar pequenos pecados por nos amar muito. Falando por sua própria voz ou pela voz de seus servos, acaso não disse o Senhor sobre nossos dias, que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, e que muitos desviarão os ouvidos da verdade e se tornarão as fábulas? Acaso não lamentou ele que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens? Acaso não advertiu ele que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si? Acaso não previu ele que ao mal chamariam bem e ao bem mal? E que serão os inimigos do homem e os que são seus familiares? E quanto a nós, devemos ficar intimidados ou com medo? Devemos viver nossa religião de modo oculto às pessoas? Definitivamente não.
Com fé em Cristo, não precisamos temer as censuras dos homens ou ter medo de suas injúrias. Com o Salvador ao leme e os profetas vivos para nos liderar e guiar, quem será contra nós? Sejamos confiantes, não envergonhados, valentes, não tímidos, cheios de fé, não temerosos ao erguermos a luz do Senhor nestes últimos dias. O Salvador deixou claro que qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Consequentemente, embora algumas pessoas prefiram um Deus que não dá mandamentos, testifiquemos com ousadia, usando as palavras do Elder D. Tal Christofferson, que um Deus que não faz exigências é o equivalente funcional a um Deus que não existe. Embora algumas pessoas prefiram ser seletivas em relação aos mandamentos que seguem, aceitemos com alegria o convite do Salvador de vivermos por toda a palavra que sai da boca de Deus. Embora muitas pessoas acreditem que o Senhor e sua igreja toleram tudo quanto nosso coração desejar, proclamemos corajosamente que é errado seguir a multidão para fazer o mal, porque nenhuma multidão pode tornar certo o que Deus declarou ser errado. Oh, lembra-te, quão estritos, porém libertadores, são os mandamentos de Deus. Às vezes, ensiná-los claramente pode ser visto como um ato de intolerância. Demonstremos, portanto, com respeito, que não apenas é possível, mas também é essencial amar um filho de Deus que tem crenças diferentes das nossas. Podemos aceitar e respeitar as outras pessoas sem endossar suas crenças ou ações que não se alinham com a vontade do Senhor. Não é preciso sacrificar a verdade no altar da amabilidade e do desejo de ser aceito socialmente. Sião e a Babilônia são incompatíveis. Ninguém pode servir a dois senhores. Lembremos esta pungente pergunta do Salvador: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Demonstremos nosso amor pelo Senhor por meio da obediência voluntária e de todo o coração. Se vocês se sentirem em conflito entre seu discipulado e o mundo, lembrem-se de que o amoroso Salvador nos envia um convite, pois os braços de misericórdia nos estão estendidos e ele diz: arrependei-vos e receber-vos-ei. O presidente Nelson ensinou que Jesus Cristo realizará algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando ele vier novamente. Mas ele também ensinou que aqueles que escolhem o caminho do Senhor provavelmente sofrerão perseguições. Às vezes, podemos ser julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, ao permitirmos que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras. O Salvador disse: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Em outra escritura, aprendemos que muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não há tropeço. Perguntemos a nós mesmos: será que estou suportando por um tempo? Mas quando surge tribulação e perseguição por causa da palavra, aos poucos me sinto ofendido? Será que estou firmemente edificado sobre o alicerce de Jesus Cristo e seus servos? O relativismo moral defende que a verdade é mera construção social e que não há absolutos morais. O que eles estão realmente dizendo é que não há pecado e que nada que o homem faz é crime. Uma filosofia da qual o adversário tem orgulho de ser o autor. Tomemos cuidado, portanto, com os lobos em pele de cordeiro que estão sempre recrutando seguidores e que frequentemente usam suas dúvidas intelectuais como desculpas para suas próprias transgressões. Se realmente quisermos ser discípulos valentes de Cristo, encontraremos um meio. Caso contrário, o adversário oferece opções atraentes. Porém, como discípulos fiéis, não precisamos nos desculpar por nossas crenças, nem recuar diante daquilo que sabemos ser verdade. Para concluir, quero compartilhar algumas palavras a respeito dos 15 servos de Deus sentados atrás de mim. Embora as pessoas do mundo digam aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis, os fiéis são coroados com bênçãos do alto, sim, e com mandamentos, não poucos, e com revelações em seu tempo. Não é de se surpreender que esses homens frequentemente se tornam para-raios das pessoas que ficam infelizes com a palavra de Deus, conforme proclamada pelos profetas. Eles não se dão em conta de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, o resultado da vontade do homem, mas que os homens santos de Deus falam agora conforme são, inspirados pelo Espírito Santo.
Tal como Paulo, esses homens de Deus não se envergonham do testemunho de nosso Senhor e são seus prisioneiros, no sentido de que a doutrina que eles ensinam não é deles, mas daquele que os chamou. Tal como Pedro, eles não podem deixar de falar do que viram e ouviram. Testifico que os homens da primeira presidência e do Quórum dos 12 são bons e honestos e que amam a Deus e a seus filhos e são amados por Ele. Devemos receber suas palavras como se fossem da própria boca do Senhor, com toda a paciência e fé, porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra nós e o Senhor Deus afastará de nós os poderes das trevas. Nenhuma mão ímpia conseguirá impedir o progresso desta obra. Ela marchará triunfantemente, quer acompanhemos ou não. Portanto, escolhei hoje a quem sirvais. Não sejam enganados ou intimidados pelos ruídos barulhentos do adversário, que emanam do grande e espaçoso edifício. Seus decibéis desesperados não se comparam à serena influência da voz mansa e delicada sobre o coração quebrantado e o espírito contrito. Testifico que Cristo vive, que Ele é nosso Salvador e Redentor e que Ele lidera a sua igreja por meio da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos, assegurando assim que não sejamos levados em roda por todo o vento de doutrina. O presidente Nelson ensinou, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar e a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Eles são destemidos, devotados e corajosos. Irmãos e irmãs, é um bom dia para sermos bons. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Por mais de 3 anos, temos estado juntos em uma jornada como membros da Igreja do Senhor. Em outubro de 2018, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos nos convidaram a aprender sobre Jesus Cristo, estudando as Escrituras de uma forma nova e inspiradora com o Vem e Segue-me como nosso guia. Em toda jornada, vale a pena fazer uma pausa de vez em quando para avaliar nosso progresso e ter certeza de que ainda estamos indo na direção de nosso objetivo. Pense na profunda declaração da introdução do Vem e Segue-me. O objetivo de todo aprendizado e ensino do Evangelho é fortalecer nossa conversão ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. O tipo de aprendizado do Evangelho que fortalece nossa fé e conduz à mudança milagrosa não acontece de uma vez. Vai além da sala de aula e atinge nosso coração e nosso lar. Requer esforços consistentes e diários para entender e viver o Evangelho. O aprendizado do Evangelho que leva à verdadeira conversão requer a influência do Espírito Santo. Esse é o milagre que buscamos, o de uma pessoa ter uma experiência com as Escrituras, uma experiência abençoada pela influência do Espírito Santo. Essas experiências são elementos básicos, valiosos para a nossa conversão ao Salvador. E como o presidente Nelson nos lembrou há pouco tempo, nossos alicerces espirituais devem ser constantemente reforçados. A conversão duradoura é um processo que dura a vida toda. A conversão é o nosso objetivo. Para que o processo seja mais eficaz, vocês precisam ter suas próprias experiências com as Escrituras. Ler ou ouvir a respeito das experiências e percepções de outras pessoas pode ser útil, mas isso não trará o mesmo poder de conversão. Não há substituto para o tempo que você despende com as Escrituras ouvindo o Espírito Santo lhe falar diretamente. Toda semana, quando abro o manual do Vem e Segue-me, escrevo esta pergunta no alto da página. O que o Espírito Santo vai me ensinar esta semana ao ler estes capítulos? Ao estudar as Escrituras, pondero continuamente essa pergunta. Nunca fico sem receber impressões espirituais e eu as anoto em meu manual. Mas como posso saber quando o Espírito Santo está me ensinando? Geralmente acontece de maneiras pequenas e simples. Às vezes, uma passagem das Escrituras parece saltar da página para chamar minha atenção. Outras vezes, sinto minha mente ser iluminada com uma compreensão mais ampla de um princípio do Evangelho. Também sinto a influência do Espírito Santo quando minha esposa e eu conversamos sobre o que estamos lendo. Suas perspectivas sempre trazem o Espírito. Este ano estamos estudando o Velho Testamento, Escrituras Sagradas que enchem nossa alma de luz.
Ao ler o Velho Testamento, sinto que estou passando o tempo com guias em que posso confiar. Adão, Eva, Enoque, Noé, Abraão e tantos outros. Esta semana, quando estudamos os capítulos 7 a 13 de Êxodo, aprendemos como o Senhor libertou os filhos de Israel de séculos de cativeiro no Egito. Lemos sobre 9 pragas, 9 manifestações impressionantes do poder de Deus que o faraó testemunhou sem abrandar o coração. Então o Senhor falou ao seu profeta Moisés sobre uma 10ª praga e como cada família de Israel poderia se preparar para ela. Como parte de um ritual que eles passariam a chamar de Páscoa, os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro macho sem mácula. Em seguida, deveriam marcar os batentes das portas de suas casas com o sangue daquele cordeiro. O Senhor prometeu que todas as casas marcadas com esse sangue seriam protegidas da terrível praga que estava por vir. As Escrituras dizem: "E os filhos de Israel fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés." Há algo muito poderoso nessa simples declaração de obediência. Como os filhos de Israel seguiram o conselho de Moisés e agiram com fé, eles foram salvos da praga e, com o tempo, libertados do cativeiro. Então, o que o Espírito Santo me ensinou nesses capítulos? Estes foram alguns pensamentos que tive. O Senhor age por meio de seu profeta para proteger e salvar seu povo. A fé e a humildade necessárias para se seguir o profeta precederam o milagre de proteção e libertação. O sangue nas batentes das portas era um sinal exterior da fé interior em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Fico impressionado com o paralelo entre a maneira como o Senhor abençoou o seu povo nesse relato do Velho Testamento e como ele também está abençoando o seu povo hoje. Quando o profeta vivo do Senhor, o presidente Nelson, apresentou-nos o Vem Segue-me como um meio de estudo das Escrituras, ele nos convidou a transformar nosso lar em um santuário de fé e um centro de aprendizado do Evangelho. Em seguida, prometeu 4 bênçãos específicas. Seu dia do Senhor será deleitoso, o primeiro. 2. Seus filhos ficarão entusiasmados em aprender e viver os ensinamentos do Salvador. 3. A influência do adversário em sua vida e em seu lar diminuirá. E 4. As mudanças em sua família serão drásticas e contínuas. Nenhum diário foi escrito por aqueles que vivenciaram a Páscoa com Moisés no Egito. Temos, porém, muitos testemunhos de santos que, com fé equivalente, estão seguindo os conselhos do presidente Nelson hoje, recebendo as promessas prometidas. Vou citar alguns desses testemunhos. A mãe de uma jovem família disse: "Falamos de Cristo e nos regozijamos em Cristo em nossa casa. Para mim, esta é a maior bênção de todas. Meus filhos poderem crescer tendo essa conversa sobre o Evangelho em casa que os aproxima do Salvador." Um irmão mais velho chamou seu estudo das Escrituras com o Vem Segue-me de um canal cheio de luz divina que nos ajuda a enxergar a doutrina do Evangelho que é necessária para o nosso bem-estar espiritual. Uma jovem esposa descreveu as bênçãos em seu casamento. "Tenho conseguido conhecer mais profundamente o coração de meu marido e consegui abrir mais o meu ao estudarmos juntos." A mãe de uma família numerosa notou como seus esforços para ensinar sua família mudaram. Ela disse: "Antes, era como se eu estivesse tocando piano com luvas de tirar prato quente do forno. Tocava só por tocar e a música não parecia soar direito. Agora que tirei as luvas, e mesmo que minha música ainda não seja perfeita, já percebo a diferença. O Vem Segue-me me deu visão, capacidade, foco e propósito." Um marido jovem disse: "Minhas maiores prioridades em casa ficaram mais claras desde que fiz do estudo do Vem Segue-me uma parte rotineira das minhas manhãs. Estudar me leva a pensar mais nas coisas que mais importam para mim, como o templo, meu relacionamento com a minha esposa e meu chamado. Sou grato por meu lar ser um santuário onde Deus está em primeiro lugar." Outra irmã compartilhou: "Minhas experiências diárias com o Vem Segue-me raramente são dignas de nota, mas com o tempo posso ver como estou sendo transformada por um estudo constante e focado das Escrituras. Esse tipo de estudo me torna uma pessoa mais humilde, além de me ensinar e me mudar aos poucos." Um ex-missionário relatou: "O Vem Segue-me me aproximou do nível de estudo que eu tinha na missão e consegui mudar minha mentalidade, que antes era apenas de me certificar e ter estudado as Escrituras, para um estudo enriquecedor que me leva a conhecer a Deus."
Um irmão disse: sinto que o Espírito Santo está mais presente em minha vida e sinto a orientação reveladora de Deus ao tomar decisões. Tenho conversas mais profundas sobre a beleza que há na simplicidade da doutrina de Cristo e sua expiação. Uma criança de 7 anos compartilhou: vou ser batizado em breve e o Vem e Segue-me está me preparando. Minha família e eu conversamos sobre o batismo e agora não fico nervoso porque vou ser batizado. O Vem e Segue-me me ajuda a sentir o Espírito Santo em meu coração e sinto paz quando leio as Escrituras. E, finalmente, o testemunho de uma mãe de vários filhos. Ao estudarmos a Palavra de Deus, o Senhor ajuda a nossa família a passar das preocupações ao poder, das provações e desafios à libertação, da contenda e da crítica ao amor e à paz, e da influência do adversário à influência de Deus. Esses e muitos outros fiéis seguidores de Cristo colocaram simbolicamente o sangue do Cordeiro de Deus na entrada de suas casas. Eles estão demonstrando seu compromisso interior de seguir o Salvador. Sua fé precede o milagre. Esse milagre é de uma pessoa ter uma experiência com as Escrituras abençoada pela influência do Espírito Santo. Quando estudamos as Escrituras, não há fome espiritual na terra. Como disse Nefi, todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dados inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Nos tempos antigos, quando os filhos de Israel seguiram a orientação do Senhor dada pelo profeta Moisés, eles foram abençoados com segurança e liberdade. Hoje, ao seguirmos a orientação do Senhor dada por nosso profeta vivo, o presidente Nelson, somos igualmente abençoados com a conversão em nosso coração e proteção em nosso lar. Testifico que Jesus vive. Esta é sua igreja, restaurada na terra por meio do profeta Joseph Smith. O presidente Russell Nelson é o profeta do Senhor hoje. Eu o amo e o apoio. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ao sinal do regente, vamos nos levantar e nos unir ao coro cantando: graças damos, ó Deus, por um profeta. Após o hino, ouviremos o elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder Randy DeFunk, dos 70. Então, o coro cantará The Iron Rod. Então, teremos o prazer de ouvir o elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the Sunday afternoon session Esta é a of the sessão da tarde de 109th domingo da Conferência Geral Anual número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Tenho um querido amigo que é um brilhante professor universitário aposentado, autor prolífico e, acima de tudo, um dedicado discípulo de Jesus Cristo. Ele já visitou a Terra Santa dezenas de vezes, a fim de participar de conferências, conduzir pesquisas acadêmicas e liderar grupos de visitantes. Segundo ele, cada vez que visita a terra onde Jesus andou, sente-se maravilhado, pois sem dúvida aprende algo novo, surpreendente e fascinante a respeito da vida de Jesus Cristo e seu ministério terreno e acerca da amada terra onde ele nasceu. O encanto que ele demonstra quando fala sobre o que aprendeu na Terra Santa é contagiante, e esse sentimento tem sido fundamental nas grandes realizações e atividades acadêmicas em sua vida. Ao ouvi-lo contar suas experiências e sentir seu entusiasmo, refleti sobre quanto mais encanto espiritual, por assim dizer, podemos e devemos sentir pelo Evangelho que Jesus Cristo ensinou, e a diferença que isso pode fazer em nosso discipulado e em nossa jornada rumo à vida eterna. O encanto a que me refiro é aquela sensação de emoção, assombro ou admiração comum a todos os que sinceramente centralizam sua vida no Salvador e em seus ensinamentos e que reconhecem humildemente a presença dele em sua vida. Tal sensação, inspirada pela influência do Espírito Santo, estimula o entusiasmo para se viver intensamente a doutrina de Cristo. As Escrituras contêm diversos exemplos de como essa sensação se manifesta. O profeta Isaías, por exemplo, expressou sua profunda gratidão a Deus por meio de seu regozijo nele. Aqueles que ouviram a pregação de Jesus na sinagoga, em Cafarnaum, maravilharam-se com sua doutrina e com a maneira como ele a ensinou. Foi essa mesma sensação que penetrou em cada fibra do coração do jovem Joseph Smith ao ler o primeiro capítulo do livro de Tiago na Bíblia, o que o levou a buscar a sabedoria de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, quando verdadeiramente nos maravilhamos com Jesus Cristo e seu Evangelho, somos mais felizes, temos mais entusiasmo pela obra de Deus e reconhecemos sua mão em todas as coisas. Além disso, nosso estudo da Palavra de Deus é mais significativo, nossas orações são mais intencionais, nossa adoração mais reverente e nosso serviço no reino de Deus mais diligente. Tudo isso contribui para que a influência do Espírito Santo se torne mais constante em nossa vida. Assim, nosso testemunho do Salvador e de seu Evangelho naturalmente se fortalecerá. Cristo permanecerá vivo em nós e viveremos nossa vida arraigados e edificados nele e confirmados na fé, sobejando em ação de graças. Quando vivemos dessa maneira, tornamo-nos mais espiritualmente resilientes e nos protegemos para não cairmos na armadilha da apatia espiritual. Tal apatia se caracteriza pela perda gradual do ânimo de nos envolvermos mais plenamente na obra do Senhor. Em geral, ela se origina quando sentimos que já alcançamos todo o conhecimento e bênçãos necessários para a nossa felicidade nesta vida. Essa complacência, por assim dizer, leva-nos a olhar para as dádivas do Evangelho como um direito adquirido. A partir desse momento, corremos o risco de negligenciarmos tanto nossa frequente imersão nos princípios essenciais do Evangelho de Jesus Cristo, como os convênios que fizemos. Vamos aos poucos nos distanciando do Senhor, enfraquecendo nossa capacidade de ouvi-lo e tornando-nos indiferentes e insensíveis à grandeza de sua obra. A dúvida quanto às verdades do Evangelho já recebidas pode penetrar em nossa mente e em nosso coração, tornando-nos vulneráveis às tentações do inimigo. O pastor Aidan Wilson Tozer, renomado escritor e valoroso cristão, disse certa vez: a complacência é um inimigo mortal de todo crescimento espiritual. Não foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Nef logo após o nascimento de Cristo? E admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha dos céus,
duvidando de tudo quanto haviam ouvido e visto. Assim, Satanás lhes cegou os olhos e induziu-os a crer que a doutrina de Cristo era uma coisa louca e vã. Irmãos e irmãs, em seu perfeito e infinito amor, e conhecendo nossa natureza humana, o Salvador estabeleceu o caminho para que não caiamos na armadilha da apatia espiritual. O seguinte convite do Salvador nos dá uma perspectiva mais ampla a respeito disso, especialmente considerando o mundo complexo em que vivemos. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Ao aceitarmos esse convite do Salvador, demonstramos nossa humildade, nosso desejo de nos tornarmos doutrináveis e nossa esperança de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Esse convite também inclui servir ao Salvador e ministrar aos filhos de Deus de todo o coração, poder, mente e força. Sem dúvida alguma, o cerne de nosso esforço nessa jornada se fundamenta nos 2 grandes mandamentos: amar o Senhor nosso Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essas atitudes fazem parte do caráter divino do Salvador e foram evidentes em tudo o que ele fez durante seu ministério terreno. Portanto, quando nos dedicamos intencional e verdadeiramente a buscá-lo e a aprendermos de seu exemplo perfeito, passamos a conhecê-lo melhor. Cresce em nosso entusiasmo e nosso desejo de incorporarmos em nossa vida o padrão supremo de como devemos viver, o exemplo que devemos estabelecer e os mandamentos que devemos seguir. Além disso, crescemos em entendimento, sabedoria, caráter divino e graça para com Deus e o próximo. Posso assegurar-lhes que nossa capacidade de sentir a influência do Salvador e de seu amor se intensificará em nossa vida. Nossa fé, nosso desejo de agirmos em retidão e nossa motivação de servirmos a Ele e ao próximo se magnificarão. Adicionalmente, nossa gratidão pelas bênçãos que recebemos e pelos desafios que enfrentamos na mortalidade se solidificará e se tornará parte de nossa verdadeira adoração. Meus caros amigos, todas essas coisas fortalecem nossa admiração pelo Evangelho e nos impulsionam a guardar com alegria os convênios que realizamos com o Senhor, mesmo em meio às provas e aos desafios pelos quais passamos. Certamente, para que isso ocorra, precisamos imergir com fé e real intenção nos ensinamentos do Salvador, esforçando-nos para incorporar os seus atributos em nosso modo de ser. Além disso, precisamos nos achegar mais a Ele por meio de nosso arrependimento, ao buscarmos seu perdão e seu poder redentor em nossa vida. O próprio Senhor prometeu que endireitaria nossas veredas se confiássemos nele de todo o coração, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos e não nos estribando em nosso próprio entendimento. Conheci recentemente um homem chamado Wes, que aceitou o convite do Salvador de aprender dele e de seu Evangelho e começou a vivenciar esse assombro causado pelo seu amor depois de 27 anos de distanciamento do caminho do convênio. Ele me contou que certo dia foi contatado via Facebook por um missionário, o Elder Jones, que servira temporariamente na área de Wes antes de ir para a missão no Panamá, para a qual havia sido originalmente designado. Ao se deparar com o perfil desse irmão, e sem saber que ele já era membro da igreja, o Elder Jones sentiu a orientação do Espírito Santo e sabia que deveria contatar Wes imediatamente, agindo de acordo com essa impressão. Wes se admirou com esse contato inesperado e começou a reconhecer que o Senhor estava ciente dele, a despeito de seu distanciamento. Dali em diante, Wes e os missionários começaram a se comunicar com frequência. O Elder Jones, seu companheiro e Wes participaram de projetos de serviço juntos semanalmente, e os missionários compartilharam mensagens inspiradoras
que ajudaram Wes a recuperar seu encanto pelo Salvador e seu Evangelho, o que reacendeu a chama de seu testemunho da verdade e do amor do Salvador por ele. Wes sentiu então a paz que vem do Consolador, ganhando as forças de que necessitava para retornar ao caminho do convênio. Ele me disse que essa experiência o trouxe emocional e espiritualmente de volta à vida e o ajudou a eliminar os sentimentos de amargura acumulados ao longo dos anos devido às difíceis experiências pelas quais passou. Assim como observou meu bom amigo e atencioso professor sobre quem mencionei anteriormente, há sempre algo maravilhoso e fascinante a descobrir a respeito de Jesus Cristo e de seu Evangelho. O Senhor fez promessas maravilhosas que se estendem a todos, inclusive a nós, que buscam aprender dele e que incorporam suas palavras em sua vida. A Enoque, por exemplo, ele prometeu: Eis que meu Espírito estará sobre ti, portanto todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso, e tu permanecerás em mim e eu em ti. Por intermédio de seu servo rei Benjamim, ele declarou: seremos chamados progênie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e suas filhas. Portanto, prometo-lhes, em nome do Salvador, que ao nos esforçarmos genuína e continuamente para aprendermos dele e seguirmos seu exemplo, suas características divinas serão gravadas em nossa mente e em nosso coração. Nós nos tornaremos mais parecidos com ele e passaremos a andar com ele. Meus amados irmãos e irmãs, oro para que nos maravilhemos mais com Jesus Cristo e seu infinito, perfeito e completo amor. Que as lembranças do que nossos olhos viram e do que nosso coração sentiu aumentem nosso assombro causado pelo sacrifício expiatório do Salvador e nos ajudem a nos achegarmos mais a Ele. Que possamos admirar-nos com as grandiosas promessas que o Pai tem em suas mãos e que preparou para os que são fiéis. Vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. E aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado. Jesus é o Redentor do mundo, e esta é sua igreja. Presto testemunho destas verdades no sagrado, alentador e sublime nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. As young parents, brother and sister Quando Samad ainda eram learned the gospel of jovens pais, o irmão e a irmã Samad foram apresentados ao Evangelho de Jesus Cristo em sua humilde casa de 2 cômodos em Semarang, Indonésia. Sentados em volta de uma pequena mesa, com uma luz fraca que parecia mais atrair mosquitos do que iluminar o local, eles aprenderam verdades eternas com 2 jovens missionários. Por meio da oração sincera e da orientação do Espírito Santo, eles acreditaram no que lhes foi ensinado e escolheram ser batizados e se tornar membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aquela decisão e o padrão de vida que eles assumiram abençoam até hoje o irmão e a irmã Samad e sua família em todos os aspectos de sua vida. Eles estão entre os santos pioneiros da Indonésia. Posteriormente, eles receberam as ordenanças do templo, e o irmão Samad serviu como presidente de ramo, o que lhe exigiu dirigir pelo centro de Java para cumprir suas responsabilidades. Hoje, ele já serve por 10 anos como o primeiro patriarca da estaca Surakarta, Indonésia. Eu, como um dos missionários que esteve naquela casa humilde, mas repleta de fé há 49 anos, testemunhei neles o que o rei Benjamim ensinou no livro de Mórmon. Quisera que considerasses o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais.
As bênçãos que fluem para a vida daqueles que seguem o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo, que escolhem ser contados entre seus discípulos, são numerosas, alegres e eternas. O convite para o convênio batismal feito por Alma aos que estavam reunidos nas águas de Mórmon começa com esta frase: agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus. As ovelhas de um rebanho ficam protegidas à noite em um redil ou aprisco, um grande cercado, muitas vezes construído com paredes de pedra. Esse aprisco possui apenas uma abertura. No final do dia, o pastor chama as ovelhas. Elas conhecem sua voz e, pela porteira, entram na segurança do aprisco. O povo de Alma sabia que os pastores ficavam na abertura estreita do aprisco para contar as ovelhas quando elas entrassem e para observar suas feridas e enfermidades e cuidar delas uma a uma. A segurança e o bem-estar das ovelhas dependem da disposição delas para entrar e permanecer no rebanho. Entre nós, pode haver alguns que se sentem à margem do rebanho, que talvez pensem que são menos necessários ou valorizados ou que não pertencem ao rebanho. Como em um aprisco, no rebanho de Deus, às vezes pisamos nos calos uns dos outros e precisamos nos arrepender ou perdoar. Mas o bom pastor, nosso verdadeiro pastor, é sempre bom. Dentro do rebanho de Deus, experimentamos seu cuidado vigilante e protetor e somos abençoados por sentir seu amor redentor. Ele disse: eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Nosso Salvador gravou em suas palmas nossos pecados, nossas dores, nossas aflições e tudo que é injusto na vida. Todos são bem-vindos para receber essas bênçãos à medida que desejamos entrar e escolhemos permanecer no rebanho. O dom do arbítrio não é simplesmente o direito de escolher, é a oportunidade de escolher o certo. E as paredes do aprisco não são uma prisão, mas uma fonte de segurança espiritual. Jesus ensinou que há um rebanho e um pastor. Ele disse: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Em seguida, Jesus declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ensinando claramente que há apenas um caminho para o rebanho de Deus e apenas um caminho para a salvação. É por nosso Salvador, Jesus Cristo, e por meio dele. Aprendemos como entrar no rebanho pela palavra de Deus, que é a doutrina ensinada por Jesus Cristo e seus profetas. Quando seguimos a doutrina de Cristo e entramos no rebanho pela fé em Jesus Cristo, pelo arrependimento, pelo batismo e pela confirmação, sendo fiéis continuamente, a Alma prometeu 4 bênçãos pessoais específicas. Podemos, 1, ser redimidos por Deus. 2, ser contados com os da primeira ressurreição. 3, ter a vida eterna. E 4, o Senhor derramará seu Espírito com mais abundância sobre nós. Depois que a Alma ensinou a respeito dessas bênçãos, o povo bateu palmas de alegria. Aqui estão os motivos. Primeiro, redimir significa pagar uma dívida ou obrigação ou se livrar do que aflige ou prejudica. Nenhum aperfeiçoamento pessoal de nossa parte pode nos purificar dos pecados que cometemos ou nos curar de nossas feridas sem a expiação de Jesus Cristo. Ele é nosso Redentor. Segundo, graças à ressurreição de Cristo, todos ressuscitarão. Depois que nosso espírito deixar nosso corpo mortal, sem dúvida ficaremos ansiosos para receber um corpo ressurreto e novamente abraçar aqueles a quem amamos. Esperaremos ansiosamente estar entre os da primeira ressurreição. Terceiro, vida eterna significa viver com Deus e como Ele vive. É o maior de todos os dons de Deus e trará a plenitude da alegria. Esse é o propósito e objetivo final de nossa vida. Quarto, a companhia de um membro da Trindade, o Espírito Santo, fornece orientação e consolo, tão necessários durante esta vida mortal. Consideremos algumas causas da infelicidade. A miséria vem do pecado. A tristeza e a solidão são causadas pela morte de um ente querido
e o medo pela incerteza do que acontecerá quando morrermos. Contudo, quando entramos no rebanho de Deus e guardamos os convênios que fizemos com Ele, sentimos paz de saber e confiar que Cristo nos redimirá de nossos pecados, que a separação entre nosso corpo e nosso espírito rapidamente chegará ao fim e que viveremos eternamente com Deus da maneira mais gloriosa. Irmãos e irmãs, as Escrituras estão repletas de exemplos do poder majestoso do Salvador e de sua misericórdia e graça compassivas. Durante seu ministério terreno, suas bênçãos de cura alcançaram aqueles que confiaram nele e agiram com fé. Por exemplo, o homem enfermo no tanque de Betesda andou quando com fé seguiu a ordem do Salvador. Levanta-te, toma tua cama e anda. Aqueles que estavam doentes ou aflitos de alguma forma na terra de abundância foram curados quando, de comum acordo, eles adiantaram-se. Da mesma forma, para receber as maravilhosas bênçãos prometidas àqueles que entram no rebanho de Deus, é preciso que façamos exatamente isto: escolher entrar. Alma, o Filho, ensinou. E agora vos digo que o bom pastor vos chama. E se derdes ouvido à sua voz, ele vos levará ao seu redil. Há vários anos, um querido amigo faleceu de câncer. Quando sua esposa Sharon escreveu pela primeira vez a respeito do diagnóstico dele, essas foram suas palavras: escolhemos a fé, fé em nosso Salvador, Jesus Cristo, fé no plano de nosso Pai Celestial, e a fé que temos que Ele conhece nossas necessidades e cumpre suas promessas. Conheci muitos santos dos últimos dias como Sharon, que sentem a paz interior de estar seguros dentro do aprisco de Deus, especialmente quando surgem tentações, oposição ou adversidade. Eles escolheram ter fé em Jesus Cristo e seguir seu profeta. Nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, ensinou: tudo que é bom na vida, todas as bênçãos de significado eterno possíveis, começa com a fé. Meu tataravô, James Sawyer Holman, veio para Utah em 1847, mas não estava entre os que chegaram em julho com Brigham Young. Ele veio no final do ano e, segundo registros familiares, foi o responsável por trazer as ovelhas. Ele só chegou ao Vale do Lago Salgado em outubro, mas trouxe suas ovelhas. Falando figurativamente, alguns de nós ainda estão nas planícies. Nem todos chegam no primeiro grupo. Meus queridos amigos, rogo para que continuem a jornada e ajudem outras pessoas a entrar totalmente no rebanho de Deus. As bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo são imensuráveis, porque são eternas. Sou grato por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Presto testemunho do amor de nosso Pai Celestial e de nosso Redentor, Jesus Cristo, e da paz que vem somente deles. A paz interior e as bênçãos encontradas no rebanho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Wherein the Holy
Thank you, choir. Thank you so much, choir, and thank you, President Nelson, for Obrigado, this coro. Obrigado, presidente Nelson, por esta conferência grandiosa e maravilhosa. Esperamos ansiosamente por ouvir suas palavras ainda hoje. Poucos dias antes de dar sua vida por nós, Jesus Cristo estava no templo em Jerusalém, observando as pessoas fazerem doações ao tesouro do templo. Muitos ricos lançavam muito, porém uma pobre viúva apareceu e lançou 2 pequenas moedas. Era uma quantia tão pequena que não valeria a pena registrá-la. Entretanto, essa doação aparentemente insignificante chamou a atenção do Salvador. Na verdade, ela o impressionou tão profundamente que ele, chamando os seus discípulos, disse-lhes: "Em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. Porque todos ali lançaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento." Com esse simples comentário, o Salvador nos ensinou como as ofertas são mensuradas em seu reino, de uma maneira muito diferente da forma que normalmente mensuramos as coisas. Para o Senhor, o valor da doação não foi mensurado pelo efeito que teve no tesouro, mas pelo efeito que teve no coração da doadora. Ao enaltecer essa viúva fiel, o Salvador nos deu um padrão para mensurarmos nosso discipulado em todas as suas muitas manifestações. Jesus ensinou que nossa oferta pode ser grande ou pequena, mas, de qualquer modo, precisamos ofertar sinceramente tudo o que temos. Esse princípio é encontrado na súplica do profeta Amaleque, no livro de Mórmon. Venham a Cristo, que é o Santo de Israel, e participem de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva. Porém, como isso é possível? Para muitos de nós, tal padrão de comprometimento de toda a alma parece fora de alcance. Já temos que lidar com tantas coisas. Como podemos equilibrar as muitas exigências da vida com o nosso desejo de ofertar toda a nossa alma ao Senhor? Talvez nosso desafio seja que pensemos que o equilíbrio significa dividir nosso tempo igualmente entre interesses conflitantes. Visto dessa maneira, nosso comprometimento com Jesus Cristo seria uma das muitas coisas que precisamos encaixar em nossa agenda ocupada. Mas talvez haja outra maneira de olhar para isso. Minha esposa Harriet e eu adoramos andar de bicicleta juntos. É uma maneira maravilhosa de nos exercitarmos enquanto passamos tempo juntos. Ao pedalarmos, e se eu não estiver muito sem fôlego, apreciamos o belo mundo ao nosso redor e até mesmo temos conversas agradáveis. Raramente temos que prestar muita atenção em como equilibrar nossa bicicleta. Já andamos de bicicleta o suficiente para não pensarmos mais no equilíbrio. Ele se tornou natural para nós. Porém, sempre que observo alguém aprendendo a andar de bicicleta pela primeira vez, lembro que não é fácil se equilibrar naquelas 2 rodas estreitas. É algo que leva tempo, exige prática. É preciso ter paciência. Até cair 1 ou 2 vezes faz parte do processo. Acima de tudo, aqueles que conseguem se equilibrar em uma bicicleta aprendem estas dicas importantes. Não olhe para seus pés, olhe para a frente. Mantenha os olhos fitos no caminho adiante, concentre-se em seu destino e continue pedalando. Manter o equilíbrio se resume a seguir em frente. Princípios semelhantes se aplicam ao buscarmos encontrar equilíbrio em nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Distribuir o tempo e a energia entre as muitas tarefas importantes varia de pessoa para pessoa e de uma época da vida para outra.
Entretanto, nosso objetivo comum e abrangente é seguir o caminho de nosso Mestre, Jesus Cristo, e retornar à presença de nosso amado Pai Celestial. Esse objetivo deve permanecer constante e consistente, independentemente de quem sejamos e do que esteja acontecendo em nossa vida. Bem, para os ciclistas ávidos, comparar o discipulado a andar de bicicleta pode ser uma analogia útil. Mas se vocês não são ciclistas, não se preocupem. Tenho outra analogia com a qual certamente qualquer homem, mulher e criança poderá se identificar. Como a maioria das coisas na vida, o discipulado também pode ser comparado a pilotar um avião. Já pararam para pensar quão incrível é o fato de que um enorme avião realmente pode sair do solo e voar? O que faz com que essa máquina voadora suba ao céu de maneira sofisticada e cruze oceanos e continentes? Em termos simples, uma aeronave voa apenas quando o ar se move sob suas asas. Esse movimento cria diferenças na pressão atmosférica que dá sustentação ao avião. Como pode haver quantidade suficiente de ar nas asas para criar a sustentação? A resposta é gerar empuxo. O avião não ganha altitude se estiver parado no pátio. Mesmo com fortes ventos, a sustentação suficiente não é criada se o avião estiver seguindo em frente, com um empuxo suficiente para combater as forças que o detêm. Tal como o impulso para frente mantém uma bicicleta equilibrada e reta, seguir em frente ajuda uma aeronave a vencer a força da gravidade e a força de arrasto. O que isso significa para nós como discípulos de Jesus Cristo? Significa que se quisermos encontrar equilíbrio na vida e se quisermos que o Salvador nos leve em direção ao céu, nosso comprometimento com Ele e com seu Evangelho não pode ser casual ou ocasional. Tal como a viúva em Jerusalém, devemos ofertar a Ele toda a nossa alma. Talvez nossa oferta seja pequena, mas deve ser feita de coração e alma. Ser um discípulo de Jesus Cristo não é apenas uma das muitas coisas que fazemos. O Salvador é o poder motivador por trás de tudo o que fazemos. Ele não é uma parada para descanso em nossa jornada. Ele não é um atalho deslumbrante ou mesmo um grande monumento. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Esse é o caminho e nosso destino final. Alcançamos equilíbrio e sustentação ao prosseguirmos com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. E as muitas tarefas e responsabilidades que tornam nossa vida tão ocupada, passar tempo com entes queridos, estudar ou se preparar para trabalhar, ganhar um sustento, cuidar da família, servir na comunidade. Como podemos equilibrar tudo isso? O Salvador nos assegura, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porém, isso não quer dizer que seja fácil. Exige sacrifício e consagração. Exige que abandonemos algumas coisas e desenvolvamos outras. O sacrifício e a consagração são duas leis celestiais que no templo sagrado fazemos convênio de obedecer. Essas duas leis são semelhantes, mas não são iguais. Sacrificar significa dar algo em lugar de alguma coisa mais valiosa.
No passado, o povo de Deus sacrificava as primícias de seus rebanhos, em homenagem ao Messias que viria ao mundo. Ao longo da história, santos fiéis sacrificaram desejos pessoais, conforto e até mesmo sua vida pelo Salvador. Todos temos coisas grandes e pequenas que precisamos sacrificar, a fim de seguirmos a Jesus Cristo de forma mais plena. Nossos sacrifícios demonstram o que verdadeiramente valorizamos. Os sacrifícios são sagrados e honrados pelo Senhor. A consagração é diferente do sacrifício em pelo menos uma maneira importante. Quando consagramos algo, não deixamos que seja consumida pelo altar. Pelo contrário, colocamos em uso, no serviço do Senhor. Dedicamos isso a Ele e a seus propósitos sagrados. Recebemos os talentos que o Senhor nos deu e buscamos multiplicá-los para que se tornem ainda mais úteis na edificação do reino de Deus. Será exigido de poucos de nós que sacrifiquemos nossa vida pelo Salvador. Entretanto, todos somos convidados a consagrar nossa vida a Ele. Ao procurarmos purificar nossa vida e buscar a Cristo em cada pensamento, tudo começa a se alinhar. A vida não parece mais uma longa lista de esforços distintos com um equilíbrio tênue. Com o tempo, tudo se torna uma obra, uma alegria, um propósito sagrado. É o trabalho de amar e servir a Deus, é amar e servir aos filhos de Deus. Nós nos sentimos sobrecarregados ao olharmos para a vida e vermos as centenas de afazeres. Quando vemos apenas uma coisa, amar e servir a Deus e a seus filhos, de centenas de maneiras diferentes, podemos trabalhar nessas coisas com alegria. É assim que ofertamos toda a nossa alma, ao sacrificarmos qualquer coisa que nos detenha e ao consagrarmos o restante ao Senhor e a seus propósitos. Haverá momentos em que vocês desejarão poder fazer mais, queridos irmãos e irmãs. Seu amado Pai Celestial conhece seu coração. Ele sabe que vocês não conseguem fazer tudo o que seu coração deseja que vocês façam. Porém, vocês podem amar e servir a Deus, podem fazer seu melhor e guardar seus mandamentos. Vocês podem amar e servir aos filhos dele. Seus esforços estão purificando seu coração e os preparando para um futuro glorioso. É isso que a viúva no tesouro do templo parecia entender. Ela certamente sabia que sua oferta não mudaria as fortunas de Israel, mas poderia mudá-la e abençoá-la, porque apesar de ser pouco, era tudo o que tinha. Então, meus queridos amigos e amados discípulos de Jesus Cristo, que não nos cansemos de fazer o bem, porque estamos lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Presto testemunho de que isso é verdade. Também testifico que Jesus Cristo é nosso Mestre, nosso Redentor e nosso único caminho de volta a nosso amado Pai Celestial. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. As we conclude the conference, ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando Our Prayer to Thee. A oração de encerramento será oferecida
pelo elder Vern P. Stanfield, dos 70. E a conferência entrará em recesso. My dear brothers and sisters, this conference has been Meus queridos historic irmãos e in many irmãs, ways. esta conferência tem sido histórica de muitas maneiras. Fomos abençoados pelas orações, mensagens e música. Fomos inspirados por servos do Senhor. Recebemos orientação importante para o futuro. Minha oração é a de que o Espírito tenha falado diretamente a vocês a respeito das coisas que o Senhor deseja que vocês façam. O futuro é sempre incerto. Mudanças climáticas acontecem, os ciclos econômicos são imprevisíveis, desastres naturais, guerras, acidentes e doenças podem mudar a vida rapidamente. Essas ações estão muito além de nosso controle individual, mas há coisas que podemos controlar, inclusive como despendemos nosso tempo todos os dias. Gosto desse poema de Henry Van Dyke, inscrito no relógio solar da Wells College, em Nova York. Diz assim: a sombra que meu ponteiro projeta divide o futuro do passado. Diante dela, dorme a hora não nascida, em trevas, e além de teu poder. Atrás está a linha sem retorno, a hora desaparecida, que já não é mais tua. Somente uma hora está em tuas mãos. É o agora em que a sombra se encontra. Sim, devemos aprender com o passado e sim, devemos aprender a nos preparar para o futuro. Porém, o único momento de se fazer isso é agora. Agora é o momento em que podemos aprender. Agora é o momento em que podemos nos arrepender. Agora é o momento em que podemos abençoar outras pessoas e levantar as mãos cansadas. Tal como Mormon aconselhou seu filho Moroni, trabalhemos diligentemente, porque enquanto habitarmos neste tabernáculo de barro, temos uma obra a executar para vencermos o inimigo de toda retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus. O adversário nunca dorme. Sempre haverá oposição à verdade. Repito minha admoestação desta manhã, para que façam as coisas que vão aumentar seu ímpeto espiritual positivo, a fim de mantê-los prosseguindo, assim como falou Wadrutdorf, em meio a quaisquer desafios e oportunidades que surjam. O ímpeto espiritual positivo aumenta à medida que adoramos o templo e aumentamos nosso entendimento da magnífica amplitude e profundidade das bênçãos que lá recebemos. Rogo-lhes que se oponham aos caminhos do mundo ao se concentrarem nas bênçãos eternas do templo. O tempo que despenderem lá trará a vocês bênçãos eternas. À medida que a igreja cresce, esforçamo-nos para manter o ritmo ao construirmos mais templos. Há atualmente 44 novos templos em construção. E mais templos estão sendo reformados. Oro pelas pessoas habilidosas que trabalham nesses projetos em todo o mundo. Em espírito de profunda gratidão, tenho a satisfação de anunciar nossos planos para a construção de novos templos nas seguintes localizações: Wellington, Nova Zelândia; Brazzaville, República do Congo; Barcelona, Espanha; Birmingham, Reino Unido; Cusco, Peru; Maceió, Brasil; Santos, Brasil; San Luís Potosí, México; Cidade do México, México; Temple, Flórida;
Oxford, Tennessee, Cleveland, Ohio, Wichita, Kansas, Austin, Texas, Missoula, Montana, Montpelier, Idaho, Modesto, Califórnia. Esses 17 templos abençoarão inúmeras vidas nos dois lados do véu. Amo vocês, meus queridos irmãos e irmãs. E mais importante, o Senhor ama vocês. Ele é seu Salvador e seu Redentor. Ele dirige e guia sua igreja. Que sejamos um povo digno do Senhor, que disse: ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Oro por essas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Hearts and fond emotion.
Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, we are grateful this day. somos tão gratos neste dia. Gratos pelos profetas, videntes e reveladores e líderes inspirados. Pelas mensagens que compartilharam conosco, oramos para que possa nos abençoar com sabedoria e coragem para seguir seu conselho. Pai Celestial, somos gratos pelos templos, por toda a terra. Nos ajude a sentir a santidade desses locais. Oramos por aqueles que se esforçam para se aproximar de Ti e fazer convênios sagrados contigo. Pai Celestial, oramos para que possamos ser perdoados de nossas falhas. Por favor, nos ajude a nos arrepender. Oramos para que aceitemos o convite de nosso querido profeta, de tirar de nós esses sentimentos ruins de divisão, de contendas de nosso coração, para que a linda graça e misericórdia de Teu Filho esteja em nossa alma. Pai Celestial, nós sabemos que muitos têm sofrido por todo o mundo. Oramos para que consigamos socorrer essas pessoas, alimentá-las e vesti-las, ensiná-las e consolá-las, e proporcionar-lhes esperança por meio do sacrifício de Teu Filho. Pai Celestial, nós o amamos. E amamos Teu Filho e somos gratos pelo Seu sacrifício por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Essa Sunday foi a afternoon transmissão da session sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música foi apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.